essa vai ser a minha configuração. A minha tensão vai ser número 1, e aí eu vou vendo se vai dar certo na número 1, senão eu aumento um pouco para número 2, ok? Então, primeiramente, vamos deixar na tensão número 1, vou deixar na largura 3 e comprimento 3, e estamos usando o ponto A. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente tá usando o ponto A, porque a gente vai fazer a primeira costura de união, depois a gente vai mudar pro B, que é o zigue-zague, pra gente fazer o acabamento. Costura de número 1 feita. Costura aqui significa que eu uni um tecido com o outro aqui, digamos assim, né, ó. Um tecido com o outro aqui, ó. E eu vou passar a costura reta, ok? Então, normal, a gente faz uma costura reta pra unir um tecido com o outro, certo? Beleza. Só por que eu fiz um dedo, né, quase 2 centímetros da borda do tecido? Porque eu preciso de margem de acabamento. Quando você for fazer um acabamento em um tecido que desfie ou um tecido que é a trama mais leve, você precisa deixar no molde do tecido 2, 3 dedos de margem de costura para você unir um tecido com o outro, porque você precisa fazer o acabamento e você precisa ter espaço para fazer esse acabamento. Então, vamos começar aqui com esse primeiro, que é o mais básico, que a gente vai fazer um zigue-zague um pouco mais fechado, tá? Bem minúsculo o zigue-zague. Começando daqui e terminando aqui. Prontinho, costura 1 feita, né? Costura 2, na verdade, feita. Aqui você vai fazer de acordo com o tecido que você tiver. Aqui eu coloquei uma linha amarela para você ver o que eu estou fazendo. Na verdade, eu deveria colocar uma linha verde para minha costura sumir no tecido, ok? Então, fica de olho nisso. Uma palha de aço, sim, uma palha de aço que você tem na sua cozinha. Vamos pegar um pedaço e vamos colocar aqui dentro, bem fofinho, para fazer uma almofada. E por que vamos escolher a palha de aço? Porque a palha de aço, ela deixa o alfinete mais pontudo, né? Mais afiado. A função da palha de aço no alfineteiro é fazer com que o seu alfinete não enferruje e sempre mantenha ele afiado. Então, a palha de aço é praticamente um afiador de alfinete. Ela é sempre feita bem pertinho da borda, mais ou menos em meio pé calcador, ok? E sempre antes da costura definitiva, para que ela não apareça, tá bom? Ela pode ser feita de qualquer tamanho, tá? Com qualquer cor de linha e com qualquer linha. E uma dica muito importante que eu comecei a fazer no meio do meu projeto e deu super certo pra mim, que eu vou passar pra vocês agora. Quando vocês forem fazer aqui a costura de união, em vez de vocês fazerem a costura, eu vou até colocar aqui de lado pra vocês entenderem. Em vez de você fazer a costura, depois você coloca essa peça por cima e faz outra costura, porque aí vai ficar ruim pra você passar costura sobre costura. Você faz primeiro a costura aqui desse lado, né, porque é a de união. Essa parte aqui vai ficar sobrando, que ela vai ficar avulsa, sem costura. Você coloca uma em cima da outra, aqui, ok? Uma em cima da outra com questão de milímetro, tá? Não vai colocar assim, metade com metade, não. Uma em cima da outra com questão de milímetros aqui, ó, tá? Milímetros mesmo, ó, tá bom? E aí, você vai passar o zigue-zague em uma peça e na outra ao mesmo tempo, certo? Essa técnica de você fazer uma costura só para unir as duas peças, ela é um pouco mais complicada, porque você precisa de coordenação, muita coordenação, na verdade, para você unir essas duas peças em linha reta, porque senão essa costura vai pegar uma peça e não vai pegar a outra peça. Então, se você não tem muita coordenação motora, não se preocupe. Pode fazer igual eu falei no começo. Costura de um lado, costura do outro, vem com essa, sobrepõe aqui a costura, costura de um lado, costura do outro, aí vem com a outra peça aqui, sobrepõe aqui a costura, costura de um lado e costura do outro. E vai fazendo isso em toda a peça, não tem problema. Até você pegar bastante coordenação
pra você fazer essa técnica que eu te ensinei agora. Então, eu peguei essa renda aqui e a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar ela aqui em cima, tá? Essa faixa aqui, ó, essa parte da renda, ó, essa parte de cima da renda vai ficar nessa parte de cima aqui da nossa barra, tá? Então, você vai colocar ela acima dessa costura, pegando mesmo na toalha. Então, ela vai ficar assim, ó, tá vendo? E vamos fazer uma costura reta, somente para pegar essa barra aqui. Vamos abrir essa parte aqui, ó. Vamos abrir uma das partes aqui e vamos colocar bem rente aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, ó, bem rente assim, ó. Tá vendo? E vamos passar uma costura reta aqui acima da borda. Então, nessa parte de cima aqui, a gente vai passar uma costura reta, alinhando bem a peça e não saindo da margem de costura. E agora que a gente fez isso, vamos virar o viés assim, e vamos virar a peça e vamos colocar ele assim. Do mesmo jeitinho que eu tô fazendo. E agora sim a gente vai passar uma costura reta desse lado de cá. Prontinho, costurado. Temos um tecido bem desnivelado, como vocês podem ver, tá? Cortei bem mal cortado justamente por isso, tá? Então, ele tem ponta aqui, ó, tá bem desnivelado, tá? A situação aqui é o seguinte, eu tenho o tecido desnivelado, porém eu quero fazer uma barra aqui, tá? Ou eu vou fazer algum corte, ou eu cortei mal cortado, enfim. Um tecido desnivelado que você quer fazer um acabamento aqui, ok? Você vai pegar aqui, ó, e vai colocar ponta com ponta e simplesmente vai fazer isso, tá vendo? Pronto, eu fiz uma barra, certo? O que você vai fazer? Ou você vai pegar alfinetes e vai alfinetar tudo, ou aqueles prendedor, você pode prender aqui só pra segurar o tecido, ok? Vai fazer uma margem, vai fazer uma costura reta bem rente aqui, ó, do lado, tá vendo? Bem rente aqui a margem, pra quê? Pra segurar o tecido que a gente acabou de virar nesse tecido de cima, ok? Pra dar um acabamento. Então, a gente vai fazer uma costura reta, bem rente a margem aqui, ó. Coisa de 3 milímetros, tá, gente? Não é pra fazer a margem muito alta, não. Só pra fazer uma costura pra pegar um tecido no outro. E depois que você fez a costura, ela fica bem assim, ó, parecido com aquele pé calcador de bainha estreita. Se você não viu o vídeo, eu vou deixar na descrição pra você ver, tá? Então, ela fica bem assim, ó, coisa de meio centímetro, tá vendo? Meio milímetro, ok? E aqui do outro lado tem bastante tecido, tá vendo? Aqui é só você cortar essa rebarba do tecido. Pronto, tá um acabamento feito. Tanto de um lado tá com acabamento muito bom e do outro tá com acabamento melhor ainda.